Olá, sejam bem-vindos ao Saideira, o seu programa de cultura e política, de comportamento, de humor, de esporte, de ciência, de zoação e do que mais você quiser aqui no canal da Gazeta do Povo no YouTube. E no programa de hoje, olha, foi difícil escrever esse texto de abertura porque eu sei, você sabe, o Chico aqui sabe. Chico, seja bem-vindo ao Saideira. Muito obrigado, Paulo Pauzão. O Chico sabe, até o nosso convidado sabe que está muito difícil pregar qualquer tipo de moderação na política. Até porque qualquer um que fale em moderação é logo xingado de isentão, um termo pejorativo, maldoso e burro que confunde moderação com relativismo e principalmente com covardia, como se a recusa em aderir a um dos extremos expressasse uma neutralidade medrosa. Isso aí, evidentemente, é uma falácia. Mas não tem problema não, porque aqui no Saideira a gente não tem medo nem de xingamento, nem de cancelamento e nem de cara feia e muito menos ainda de desonestidade intelectual. A gente está aqui para conversar, para debater, para refletir e para aprender. E ninguém melhor para falar sobre moderação do que o jornalista Diogo Schelp, que está lançando o livro Nem Comunista Nem Fascista, um guia de resistência, hein? Presta atenção, um guia de resistência para moderados. Eu e o Chico aqui lemos o livro, o Chico vai dizer depois o que ele achou e vai fazer as considerações dele, mas eu já faço ligação direta com o Diogo Schelp para dizer, Diogo, que o seu livro aí rebate muitas falácias em torno dos moderados, desses que são chamados, que são xingados de isentão. Eu quero falar mais sobre esse termo que me dá nos nervos, eu confesso isso, mas antes eu vou te cumprimentar, né? Seja bem-vindo ao Saideira, Diogo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Chico. Olá a todos e obrigado aí pelo convite para falar sobre esse livro, sobre esse tema e para ouvir também os comentários de vocês sobre isso. Vai ser ótimo, Diogo. Bom, Diogo, a minha primeira pergunta então é sobre esse termo aí, isentão. Eu não sei se te dá nos nervos, que você é um homem muito calmo e tranquilo, mas eu confesso que me irrita profundamente. Como que a gente faz para recuperar a admiração, né, da sociedade, até da intelectualidade, pela moderação no discurso? Porque me parece que você faz um apanhado histórico, né, desse discurso mais moderado, dessa postura moderada, e as pessoas moderadas ali são sempre vistas com admiração. Mas hoje a gente tem esse termo, esse xingamento que eu já chamei de maldoso e burro. Parece que existe uma ojeriza por qualquer um que proponha moderação. Como lidar com isso? Que é um problema que, eu não sei se você vai concordar comigo, até um problema de relações públicas, né, de quem se pretende a propor aí um debate, uma linguagem, um discurso mais moderado. Paulo, o livro ele foi motivado justamente por essa percepção de que as pessoas que não se enquadram em nenhum dos extremos, elas se sentem sufocadas, né, na voz que elas podem ter. Quer dizer, elas não têm muitas vezes voz, elas sentem que quando elas vão se manifestar sobre questões políticas, os extremos as atacam, né, e atacam da seguinte forma: se ela dá uma opinião, né, faz um posicionamento que pode parecer um pouco mais para um lado, né, quem está do lado oposto trata de classificá-la ou rotulá-la como alguém do extremo oposto, né? E a mesma coisa do outro lado. Qual que é o objetivo? O objetivo dos extremos é justamente anular qualquer espaço que possa existir entre eles, porque não interessa para os extremos que exista esse espaço de moderação, esse espaço intermediário que é capaz de, às vezes, identificar qualidades ou pontos positivos no pensamento de um dos lados, às vezes é capaz de ver do outro lado. Isso não significa ser isentão, né? O isentão, a palavra isentão, ela justamente tem uma conotação pejorativa, porque ela passa a ideia de neutralidade, como se a pessoa estivesse literalmente em cima do muro e não se posicionasse para nenhum dos lados em nenhuma questão, né? E a gente pode falar de questões específicas da sociedade que são discutidas, né? Segurança pública, educação e assim por diante.
Então, eu fui buscar, justamente, a ideia era, partindo dessa premissa de que os moderados não são isentões, não são pessoas neutras, né, que não assumem um posicionamento político, eu fui buscar na história, um pouco da história mundial, um pouco da história dos Estados Unidos, um pouco da história do Brasil, e também na filosofia, mais na filosofia política, esses exemplos, né, de como a moderação política foi pensada, né, e como ela se tornou importante em muitos momentos da história. Então, esse é mais ou menos o objetivo do livro, essa é a premissa que o livro toma, e eu acredito que tem muita gente que procura algo assim, né, que procura a chance de entender um pouco mais sobre o termo moderação política e o que significa ser um moderado. Entendi. Deixa eu só insistir um pouquinho nisso, Chico, eu já passo a palavra para você, mas eu queria saber assim, o que aconteceu nos últimos anos para as pessoas perderem, eu acho que até os extremos tinham um certo respeito pelo discurso moderado de alguns filósofos, alguns políticos que você cita ali no livro, mas parece que hoje em dia esse respeito foi perdido completamente, por isso que eu insisti nessa palavra aí, né? Talvez eu esteja dando um peso excessivo para ela, não sei. Se for o caso, me desculpe. Mas do isentão, porque me parece, eu entendo o seu ponto de vista e você expõe muito bem isso no livro, que quando você faz um comentário, dá uma opinião que as pessoas de direita acham que tende à esquerda, você vira comunista. Se você você dá uma opinião que tende à direita, o petista vai dizer que você é bolsonarista, é fascista e tal. Eu entendo isso. Mas eu não sei se você entende a minha visão, que me parece que isso é de menos hoje em dia. O problema é assim, que o problema é ser xingado de neutro, de isentão, entendeu? Que você não pode se recusar a assumir qualquer tipo de postura que tenda para algum dos lados. Eu queria saber o que mudou, porque pelo seu livro, eu acho que historicamente as pessoas admiravam essa postura moderada. O que mudou? As redes sociais? Olha, se as pessoas admiravam a postura moderada, é difícil dizer, viu, Paulo? Eu acredito que, na verdade, os moderados sempre, ou em muitos momentos da história, eles viveram coisas muito parecidas que os moderados hoje vivem, né? Que é, basicamente, muitas vezes, essa percepção de que não estão sendo compreendidos, né? De incompreensão, ou de que são conformistas, né, com determinadas situações, né, porque não, por exemplo, não aceitam uma postura revolucionária, uma tentativa de fazer uma reforma radical da sociedade, destruir as bases e a infraestrutura e o sistema, né, para construir um mundo ideal, um mundo platônico. Então, essa parcela da sociedade, ou essa parcela, inclusive das classes políticas, muitas vezes, em muitos momentos da história, viveram esse dilema e esse embate. Eu dou um exemplo ali no livro, que é o exemplo da virada do século XIX para o século XX. O início do século XX, na Europa, era considerado um período de grande paz, né? Até o escritor alemão Stefan Zweig, ele fala que era o período da paz duradoura, né? Quer dizer, os escritores, os intelectuais, os líderes políticos naquele período achavam que a Europa finalmente havia transposto longos séculos de guerras e haviam encontrado uma estabilidade, né? Um período de paz e prosperidade para eles. E o que se viu logo em seguida é que essa suposta paz duradoura desmoronou com o início da Primeira Guerra Mundial, em 2014, depois com a Revolução Russa, né, que trouxe o comunismo, e depois com o fascismo, com a Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Espanhola, enfim, e esse embate, né, uma polarização, mais uma vez, muito exacerbada, em que os moderados foram esmagados na Rússia, durante a Revolução Russa, foram esmagados na Guerra Civil Espanhola, foram esmagados na Alemanha nazista e assim por diante. Então, eu não acredito que seja uma novidade, digamos assim, essa percepção. Agora, eu não sei, talvez o que você queira dizer o que fez com que a gente tenha voltado a uma situação como essa, né, de extremos tão
violentos e tão agressivos e que esmagam a moderação? Não sei se é por aí que você queria levar. Acho que é. Acho que é. Chico, você. Primeiro, Diogo, parabéns pelo livro, achei um livro bem necessário mesmo. E aqui, independentemente de eu ser ou não moderado ou extremista, o que é que seja, algo que precisava ser colocado no debate público, né? Tenho a impressão que é uma maioria silenciosa que, justamente para não se ver confundida com o griteiro dos extremos, acaba não se vendo reconhecida e nem representada. Seja no meio político, seja até mesmo nos meios da imprensa, do intelectual, porque em geral essa coisa do isentão que você está falando é vista não exatamente como uma postura de covardia, mas é como se fosse uma postura lisa, né? Aquela pessoa que escorrega por aqui para ver se consegue algum tipo de vantagem, algum tipo de... É um tipo de pessoa que talvez os extremos desprezem mais do que tudo, porque faltaria uma certa convicção com relação aos seus valores e crenças. Então, o livro do Diogo, e aí fica até a sugestão para o nosso espectador, para o leitor da Gazeta, né? Mesmo que você não se considere um moderado, mesmo que você odeie os isentões, né? Eu te aconselharia a ler o livro, porque o que o Diogo faz ali do apanhado, de como ele vai colocando as coisas, vai te mostrar que o moderado não é um isentão. E que talvez, e não só por isso, até por um interesse, é o seguinte, você precisa do moderado para ganhar a eleição, entendeu? Exatamente. Se você não tiver o moderado, você não vai ganhar a eleição. Então, mesmo que seja com essa segunda intenção, é bom você saber como pensa, digamos assim, ou pelo menos o que busca o moderado, e acho o livro do Diogo muito bom para isso, também muito didático, quer dizer, não é nenhum livro que o cara precisa ter lido ciência política, não. Todos os autores estão bem explicados, acessíveis, tem uma bibliografia para quem quiser se aprofundar, então é um trabalho muito meritório mesmo. A pergunta que eu quero encaixar com isso e perguntar para o Diogo, porque quando eu fui lendo e os exemplos que você vai citando, né, e uma impressão que eu tenho e que talvez explique um pouco, porque não só agora, mas a dimensão da moderação, ela vai perdendo terreno e vai perdendo a força, é porque, bom, a dimensão política ela deveria ser uma manifestação do homem, do ser humano, né? Uhum. Então, ou seja, a visão de um ser humano tal, lá, desde os gregos, é sempre uma visão em que o ser humano ele tem meio que a razão natural dele de procurar ser o bem, né? De procurar. Sim. Ele pode errar na hora de definir o que é o bem. Ele tem, como diz uma das convicções da Gazeta, uma vocação meio que natural para a excelência, que é justamente procurar ser melhor, né? Procurar ser o bem. E para isso é preciso você desenvolver uma série de virtudes. E a virtude, no sentido clássico, não estou nem falando de religião aqui, é ser um equilíbrio entre extremos. Sim. Né? A coragem não é nem covardia, nem temeridade. Né? Uhum. E quando você tem uma dimensão de extremos que parecem virtude, é porque está se confundindo, em geral, a temeridade com a coragem, e a pessoa que tem um mínimo de prudência, ela vai ser tratada como se fosse uma covarde. Só para dar um exemplo. Então, enfim, a mim me parece que muito do que tem da perda do moderado, talvez não seja nem tanto a questão de que os extremos políticos eles tenham ganhado força, mas porque justamente essa dimensão mais virtuosa do ser humano, do homem moderado, prudente, ser justamente aquele que se equilibra entre seus próprios extremos, inclusive, né? E que isso vai se manifestar na política, foi se perdendo com o passar do tempo, né? E ao se perder com o passar do tempo, é como se o ser humano fosse perdendo a sua própria capacidade de se tornar verdadeiramente humano. Porque daí aí que vem a minha pergunta. Lendo o seu livro, eu via o livro assim... Isso aqui é menos para a gente que seja de centro em termos de ideias, crenças, ideologias políticas. E muito mais por uma espécie de postura humana diante do mundo político que vai, primeiro, privilegiar a razão, que vai propor o diálogo, algo que tem a ver com o bom senso, com algo que é muito básico e que não é do centro político, e que o centro político, de certo modo, só representa de uma maneira até de uma segunda mão, digamos assim, que nem deveria ser tanto o lugar dele. A minha pergunta, então, Diogo, no final das contas, perdoe esse longo introito, é mais com relação a essa visão, porque ali você vai para a coisa política, né? Essa coisa mais antropológica, mais virtuosa, acaba não aparecendo, acho que nem tinha muito cabimento. Mas faz sentido visualizar isso? Quer dizer, essa dimensão do centro político também significa um pouco de uma perda, de uma moderação em termos de virtude, até para se fazer ouvir, até para se fazer colocar, porque numa das autoras do livro você fala de 4 posturas do homem moderado e pelo menos duas delas são justamente daquela pessoa que você fala, eu não vou me meter na confusão. Uhum. Eu vou meio que me preservar, né? Eu não vou querer me colocar nisso. E dependendo da circunstância também é legítimo. E nos tempos que correm, você sendo moderado se colocar é ir para o martírio.
Não que vão te matar, mas você vai ser esmagado no meio dessa confusão, mas é necessário fazer isso, né? Faz sentido isso que eu tô te falando? Combina com o que você apresenta como moderação ali no livro? Não, faz todo sentido. O exemplo que você deu, né, da coragem como meio termo aristotélico, né, o exemplo que o Aristóteles dá é justamente esse, né? A coragem está mais próxima da temperança, da imprudência do que da covardia, né? Então esse é um meio termo aristotélico, né? Quando você fala do autor que fala dos 4 tipos de moderados, ele se refere ao Norberto Bobbio, né, o jurista italiano, que ele se refere aos intelectuais moderados, né? Ele fez essa tipificação com base no que ele observava de intelectuais que assumiam uma postura moderada. E ele faz essa tipificação, o Norberto Bobbio, que era ele próprio um intelectual moderado, né? Um moderado mais para a esquerda, digamos assim, mas ele faz justamente uma crítica, né, alguns desses tipos de intelectuais moderados, porque alguns deles, como você bem falou, eles assumem, um deles assume uma postura quase de arrogância, né, como quem olha para tudo, os extremos brigando com uma certa superioridade, né. O outro tipo é o que assume uma posição de neutralidade e não quer saber de nada, não quer saber de se comprometer com nada. E eu acho que você tem toda a razão quando você fala quando se fala em centro político, não necessariamente a gente está falando de moderação política ou vice-versa, né, que moderação política seja sinônimo de centro político, não é mesmo, né? A gente pode ter pessoas de esquerda, com posições firmes de esquerda, mas que são moderadas, por quê? Porque elas têm posturas que são a favor da política, o que significa que elas aceitam o jogo político, a necessidade de você ter diálogo com opostos ou com ideias divergentes para poder construir consensos e construir soluções para a sociedade, né? E algumas outras características, são várias ali, são posturas políticas mesmo, como você bem falou. A pessoa pode ser de direita, né, um moderado de direita, né, uma pessoa que tem uma posição firme de direita, que tem valores até conservadores ou valores de liberalismo econômico e assim por diante, mas que tem uma postura favorável à política, ao poder legítimo que a Hannah Arendt cita, né, que é o poder que vem, né, que emana do fazer político. Então, você tem toda a razão, e eu acho, Chico, que, assim, me estendendo um pouco aqui, mas talvez essa desilusão com os moderados em geral se deva ao fato de que a moderação política está muito relacionada à democracia liberal, né? E a democracia liberal não entregou, obviamente, todas as suas promessas para a sociedade, de progresso, de bem-estar econômico e assim por diante, e é um processo sempre muito doloroso, né? A democracia liberal pressupõe que a gente aceite que existe conflito político na sociedade e que a gente tenha que lidar com eles, né? Então é um processo muito desgastante e eu acredito que tem aí uma ideia de crise da democracia liberal que está muito relacionada a talvez a esse ranço aí que algumas pessoas têm com a moderação política. Mas esse ranço, só para terminar, tem muito a ver, a meu ver, com o fato de que é mais fácil você adotar uma postura política ditada por um líder populista, um líder com um apelo emocional, do que você ter que fazer aquilo que o Paulo faz muito bem, que é escrever coisas ou analisar as coisas de forma muito elaboradas, né, Paulo? Então é isso, é mais difícil, você tem que analisar os fatos, tem que fazer uma análise mais completa, entender a complexidade dos fatos para poder tirar uma conclusão, e isso é muito mais difícil do que aceitar que, bom, meu posicionamento tem que ser esse porque meu líder falou isso, vou seguir esse caminho que é muito mais fácil. Quem gostava do Lenin fazia isso, quem gostava do Hitler fazia isso também. Diogo, não sei se você sabe, a gente fez um saideira aqui, né, no final do ano passado, no começo desse ano, não lembro, justamente falando sobre essa moda, digamos, agora de atacar a democracia liberal, né? Temos que destruir a democracia liberal. Eles falam mais dos liberais mesmo, eles tiram essa palavra democrática, se reduzem tudo ao liberalismo, tem que acabar com isso. A gente só não chegou à conclusão do que eles vão colocar no lugar. Eles não falam democracia justamente porque se tirar a democracia, porque o que sobra? Se tirar a democracia, o que eles estão pregando é outra coisa.
Agora, Diogo, eu queria falar um pouco, você falou que é muito mais fácil aderir ao discurso pronto de um extremo, de um líder populista, eu concordo, até eu não entendo, para ser bem sincero, sabe, Diogo e Chico, porque, não sei vocês não sentem prazer em pensar? Prazer mesmo, eu sinto prazer em pensar, mas eu tô aprendendo assim, que eu acho que para muita gente não é muito prazeroso, é mais cansativo do que prazeroso. Mas enfim, isso é motivo para outra conversa. Eu queria falar um pouco do medo. Diogo, você está atento a isso? Você acha que a aderência aos extremos também carrega muito medo? E como lidar com isso? Como um moderado pode acalmar mesmo uma pessoa que adere aos extremos, aí à direita ou à esquerda, por medo? É uma coisa que me chama a atenção há muito tempo, ali, antes até do bolsonarismo, das eleições de 2018, o PT sempre usou, lá desde 2002, lembra que tinha a Regina Duarte lá, né, ela tinha o medo e o PT usava lá a esperança venceu o medo, mas depois o PT começou a apostar no medo também contra o Bolsonaro, do fascismo, medo disso. Contra o Aécio já chamava Contra o Aécio, exatamente. Como lidar com esse medo que as pessoas têm? E, já emendando aí uma pergunta, qual o preço que as pessoas têm que pagar para assumir essa postura moderada? Também não tem muito medo envolvido nisso, porque eu imagino não, eu vejo, eu sinto na pele, estou sentindo mais ultimamente, a gente paga um preço alto, né, para propor qualquer tipo de discurso mais moderado. Eu vou tentar responder de trás para frente. Olha, eu sei que tem um preço, né? Tem um preço de realmente você assumir uma postura moderada, porque é aquilo que a gente falou no começo, né? Uma hora você é acusado de ter debandado para um lado, na outra hora é acusado de ter debandado para outro, ou pior, é acusado de ser neutro, isentão, ou de ser complacente. Mas eu vejo cada vez mais, Paulo, eu vejo muito os brasileiros moderados se posicionando com mais clareza, de forma mais aberta, pelo menos nas redes sociais, em que antes a gente via os extremos ou a gritaria dos radicais se impondo, e agora eu vejo cada vez mais pessoas fazendo comentários em posts sobre política e tal, fazendo críticas dos dois lados, ou dando opiniões ponderadas. Eu acredito que houve um cansaço tão grande com as consequências dessa polarização, que muita gente está tomando coragem, muita gente que tem uma postura mais racional e moderada, tomando coragem e vindo a público para se posicionar. Eu acho que esse medo está sendo quebrado, tá? Em relação à questão de como o medo funciona como um mecanismo, olha, medo sempre foi uma arma eleitoral. Isso é uma coisa que, mesmo em períodos em que, digamos assim, a moderação prevaleceu, o período eleitoral é um período em que a exploração do medo costuma ser muito grande. A gente viu isso nos embates entre PT e PSDB, no período em que os dois partidos dominavam aí a política nacional, e vocês deram exemplos da Regina Duarte, outros exemplos aí contra o Aécio. Teve um exemplo muito interessante, que foi o exemplo de quando o PT, vendo o crescimento da Marina Silva numa eleição presidencial, fez uma propaganda, aquela propaganda clássica em que se tirava o prato de comida, né? Sim. A pessoa tinha um prato de comida e o prato de comida sumia, né, da mesa. Era uma campanha de medo contra a Marina Silva. Tudo por causa da autonomia do Banco Central, lembra disso? Exatamente, esse era porque se defendia a autonomia do Banco Central. Exato. Então, é a exploração do medo. Agora, tem alguns fatores na atualidade que exacerbam esse sentimento de medo, que é a própria lógica das redes sociais e a lógica da internet, né? A gente tem muito mais acesso à informação. Eu não sei quanto a vocês, mas quando vocês veem uma postagem assim no Instagram, no Twitter, em algum lugar, que aparece imagens fortes, né? Você vai lá e clica, você vê cenas de pessoas sendo assaltadas, sendo mortas, sendo atropeladas, coisas que obviamente aumentam a sensação de insegurança, aumentam a sensação de medo. Eu não sei se você for analisar as estatísticas, de fato as estatísticas refletem
um aumento da criminalidade, um aumento, pode ser que sim, tá? Mas eu estou dizendo que muitas vezes a percepção, por causa das redes sociais, acaba sendo maior. Ou a percepção de uma degradação moral da sociedade, né? Tudo isso fica muito mais escancarado com as redes sociais. Então a gente vive, de fato, talvez uma era do medo por causa disso. Eu perguntei isso porque eu vejo uma certa pena também, muita gente cedendo aos extremos por esse medo. E é uma preocupação que eu tenho assim, com essas pessoas, eu observo isso. Mas, Chico, pergunte. Mas eu acho que a percepção do medo, hoje mesmo saiu mais uma pesquisa eleitoral e dentre as coisas que se pesquisa ali é o índice de medo, né? Quem você sente mais medo que ganhe a próxima eleição, né? E em geral isso talvez até seja um dado mais próximo de uma realidade de vitória e derrota do que a própria intenção. As pessoas votam com base no medo e não... E não bate exatamente a mesma coisa, sabe? Eu vou votar em fulano e o meu medo... Às vezes não. E assim como rejeição também porque nós estamos falando de... se você não tem a moderação, então todos os excessos, eles acabam dominando o ambiente, né? Então, se a gente está falando de coragem, então você vai ter o temerário, que vai falar o que não devia, que vai agir da maneira que não devia, e você vai ter o que, por medo, vai ser covarde porque não vai ter a coragem de se colocar como deveria se colocar. A mesma coisa com relação a ódio, né? a gostar de alguém. Né? A gente conversou aqui no outro programa. Né? Para mim, a gente está num ponto de tal excesso que no universo político o juízo estético está prevalecendo sobre a razão de você, quais são as propostas, quais são os valores, as crenças do candidato. Nada disso está mais importante. Tem mais importante o quanto eu tenho nojo do fulano ou do ciclano, ou o quanto eu amo o fulano e o ciclano, e não há a menor possibilidade de ter qualquer tipo de diálogo, porque nós não estamos mais na esfera da racionalidade. Então, uma das coisas que eu acho muito... Você é tão maluco que hoje em dia você não pode nem votar em alguém assim, sabe, voto com nojo. Você, vou votar porque o outro é pior. Não, você tem que votar e admirando, amando, né? Você não pode ter dentro de você essa contradição mais. Gostar de algumas coisas e não de outras. Não é mais permitido. Não dá mais. E acho que dentro de um contexto de muita desorientação existencial, se a gente for... No livro do Diogo dá para você meio que rastrear também historicamente muita coisa, mas o que a humanidade tinha de ilusão de que nós estaríamos entrando numa época paradisíaca antes da Primeira Guerra Mundial e o que foi a Primeira Guerra Mundial, com os loucos anos 20 na sequência, depois a gente chega a uma Segunda Guerra Mundial. É como se a humanidade estivesse até agora meio atordoada. Fala assim, como é que a gente caiu do caminhão de mudança do jeito que a gente caiu nisso tudo, né? Você tem pandemia de depressão, você tem busca de sentido da vida para torta e direito, você tem as pessoas na dúvida até com relação à dimensão de gêneros e não sei o que. Todas essas discussões, elas me parecem muito mais sintomas de uma desorientação muito grande do que qualquer outra coisa. Então é natural que talvez não seja nem só um medo, talvez seja essa necessidade de você ter algum tipo de orientação básica, e os extremos fornecem uma facilidade de compreensão, né? As coisas são tudo meio preto no branco, dificilmente as coisas são meio acinzentadas nisso. O que eu queria trazer para o Diogo, que eu acho que uma das coisas muito legais que o livro é bastante atualizado, né? E tem uma pesquisa que foi feita por um think tank, né? Acho que é Morning Common, acho que é do Pablo Hortelado, né? E eu acho muito interessante os dados que eles coletam, embora a forma como eles tabulam, eu acho que tem um certo viés, mas o Diogo cita isso, que é o fato de que a imensa maioria da população, ela não é desse extremo tão fechado. E ela e eles mesmos colocam, né? Eles colocam como são são os escondidos, eles são meio que os desengajados, eles não são os de falar nem nada, mas que quando vão responder as pesquisas você percebe claramente que eles têm posicionamentos, mas que eles não vão. Né? Não é porque ele vota à direita que é 100% Bolsonaro, ou coisa que o vale, ou 100% Lula porque é de esquerda. Não, existe um imenso meio de campo aí. Nuances. Exato, uma série de coisas todas. E aí a questão das redes sociais talvez importe, porque como ela tem uma estrutura adversarial, então você não gera exatamente o debate, mas você gera sempre a mitada ou a lacrada sobre o outro sujeito, né? Então a desonestidade intelectual é meio que a regra, se você quiser ganhar nas redes sociais. Então o moderado ele já sai perdendo nesse contexto, né? Porque ele vai ter que gritar tão alto quanto os outros, e na hora que ele começa a gritar ele deixa de ser quem ele é. Uma coisa que eu queria perguntar para o Diogo é assim, se nós também não temos vivendo uma época em que a gente também tem uma dimensão de performance e de realidade, né? Então, por exemplo, eu conheço pessoas, dá para a gente perceber, por exemplo, pessoas
que são até moderadas no dia a dia, e dá até para ver, às vezes até em governantes, né? Eu sempre tento fazer um exercício quando eu converso, por exemplo, na pandemia. Se a gente não conhecesse nenhum discurso, nenhuma fala do Jair Bolsonaro na pandemia e pegasse somente as ações que foram feitas pelo governo durante esses 4 anos, comparar com outros governos sem o discurso, não haveria tanta diferença na forma de atuação. Que a bravata também causa rejeição, mas também atrai muita gente. Ou seja, a performance moderada, ela não gerava audiência. E agora me parece que a gente está num momento em que o desgaste, o cansaço das pessoas com tanta opinião, né, o cansaço com tanta performance, já deu um tempo também suficiente para as pessoas perceberem contradições e incoerências de pessoas que diziam uma coisa anos atrás, agora já dizem outras. Então também existe uma espécie de um certo aprendizado, uma certa maturidade do povo em geral, do eleitor em geral com tudo isso. E se não seria o caso da gente separar essas duas coisas? Porque às vezes o moderado, se ele souber ter uma performance um pouquinho mais incisiva, sem que ele perca essa moderação, talvez seja isso que estaria faltando nesse meio de campo. E eu até dou exemplos públicos de pessoas que, assim, antes que o espectador me confunda, eu não voto nessas pessoas, entendeu? Não estou referendando, mas quando você vê no campo da direita a postura que o governador do Rio Grande do Sul tem, quando ele claramente se coloca contra o Jair Bolsonaro, isso não, assim, mesmo ele perdendo muito dentro do grupo ali, isso é um tipo de convicção de alguém mais moderado que, tem alguma coisa ali. O senador Alessandro Vieira, por exemplo, que na época das fake news lá queria fazer a regulação das redes sociais, mas quando você vê a postura dele com relação ao STF, etc., tem uma certa performance que, quando ela é muito bem ajustada, ela parece encontrar muito mais eco do que parece e muito mais respeitabilidade. Porque quem se acostumou a gritar muito, também acostumou o outro a não lhe dar mais ouvidos. Então eu queria perguntar para o Diogo se você não enxerga essa distinção, quer dizer, é muito mais fácil a gente encontrar os moderados na vida real, vamos dizer assim, e falta essa moderação mais na performance, muito porque os próprios moderados acabam, para não serem confundidos, acabam não tendo uma postura um pouquinho mais convicta daquilo que acreditam, para não serem confundidos com extremistas. Você acha que isso faz sentido? E você acha que isso está mudando? Os moderados estão começando a sair do armário? Olha, é que de fato, do ponto de vista eleitoral, e a gente está falando aí das lideranças políticas, essa performance mais estridente, ela de fato, ela rende mais, né? Ela tem rendido mais. Mas a gente tem exemplos aí, Chico, eu acho que você fez uma avaliação bem mais profunda do que essa que eu estou fazendo, tá? Mas só para dar um exemplo conhecido de todos, na eleição municipal de São Paulo, por exemplo, em que surgiu um candidato que tinha uma postura digamos, de radicalizar no discurso, radicalizar inclusive na forma de fazer a campanha, que foi o Pablo Marçal, isso acabou favorecendo o candidato que foi o Ricardo Nunes, que estava buscando a reeleição, que se colocou como moderado. Ele tinha de um lado o Guilherme Boulos, ele tinha do outro lado o Pablo Marçal, e aí ele se beneficiou, né, dessa forma. Quer dizer, eu acho que é um exemplo, né, também não fazendo aqui nenhum juízo de valor sobre a qualidade de nenhum desses políticos, mas na análise fria ali do que aconteceu na eleição, de fato teve uma vantagem para o candidato moderado. Mas uma ressalva que se faz a esse exemplo com frequência é que as eleições municipais, elas são muito mais pé no chão e calcadas em questões programáticas, né? As pessoas os leitores tendem a fazer avaliações mais racionais nas eleições municipais do que nas eleições nacionais. Nas eleições para presidente, o fator emocional e a identificação pessoal, né, afetiva mesmo, com o candidato, ou a rejeição pelo outro, é muito mais forte. Mas eu acho que você tem toda a razão. Essa é uma avaliação muito boa que você fez aí. Diogo, eu estava pensando aqui que você falou, né, que o moderado às vezes é confundido com alguém que assume uma postura de superioridade moral, intelectual. Eu estava pensando também, lendo o seu livro, que a gente vive uma crise de autoridade, né? A gente já falou aqui também sobre num programa, né? Quem hoje em dia seria uma autoridade moral? A gente tem exemplos de autoridades morais, né? No passado recente até. Agora a minha memória é péssima, viu, Diogo? Mas eu vou lembrar do Betinho, que
a Zilda Arnes também. Enfim, são dois exemplos que tendem mais à esquerda, mas assim, não tinha... Podia ter algum tipo ali de contrariedade, mas as pessoas não odiavam o Betinho. Pelo menos não conhecia ninguém. A causa dele lá da fome era uma causa de consenso. Acabaram-se, Diogo, você há de concordar comigo, acabaram-se as pautas de consenso, né? As coisas de acabar com a fome e tal. Agora até está surgindo uma que é o caso lá do homem de 35 com a menina de 12, que o Nicolas Ferreira e a Erika Hilton estão na mesma causa. Estão separados, mas estão... Duda Salemberg. Duda. Estão na mesma causa. Mas enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa crise de autoridade que a gente vive também. E eu queria saber de você se é possível existir um moderado carismático que assuma esse papel, que de repente, sabe, não sei se você está entendendo, um líder popular, mas que seja moderado, não seja populista e que possa enfrentar esses extremos. Você acha que isso é possível hoje em dia? Isso é totalmente possível, Paulo, e eu dou no exemplo no livro da história americana, né? Tem até um autor que eu usei como referência, em que ele tem a tese de que os melhores presidentes americanos eram presidentes moderados, e muitos deles eram populares, tinham carisma, né? Gostando ou não da posição política do Barack Obama, não dá para negar que quando ele foi eleito da primeira vez, ele foi eleito explorando bastante, né, um carisma, um apelo que ele teve junto aos eleitores. Outros presidentes que são citados, né, George Washington e assim por diante, no livro do Troy. Mas qual que é a questão para o Brasil, eu acho? A questão para o Brasil é que nós tivemos o fortalecimento de duas figuras, né, que é o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro, e que os dois, cada um aí com seu propósito, os dois trataram de monopolizar o seu campo político, né? Uma espécie de busca de hegemonia de um campo político e tentando anular qualquer outra personalidade ou figura política que pudesse ascender com uma posição diferente da deles, né? Então, a gente vê o Lula há muitos anos e o PT há muitos anos com um projeto hegemônico em que não se dá espaço para a ascensão de outra liderança de esquerda. O caso da Marina Silva foi esse, acabou que a Marina Silva foi absorvida, né, pelo governo do Lula agora, mas ela foi massacrada no passado, né, quando ousou tentar ascender fora das asas aí do PT. E no campo do ex-presidente Jair Bolsonaro é a mesma coisa, tanto que ele faz questão de indicar o filho para ser seu pré-candidato à presidência e não dá espaço, né, para outros candidatos que talvez até tivessem mais chances eleitorais e que já demonstraram lealdade a ele, como Tarcísio de Freitas, entre outros, nessa corrida. Por quê? Porque há uma preocupação muito grande da família Bolsonaro de garantir a hegemonia, né, e, digamos, até a propriedade, né, do campo da direita, né? Então, o Nicolas Ferreira, por exemplo, é um que certamente tem a dificuldade, né, de conseguir avançar muito além em suas ambições políticas, se essas ambições baterem de frente, de alguma forma, com o que quer a família Bolsonaro. Então, eu vejo, na realidade brasileira, esse sufocamento, viu, Paulo, de qualquer tentativa de lideranças políticas poderem ganhar asas aí e que tem uma postura um pouco diferente do que as que têm esses dois líderes. Bom, agora eu vou fazer aqui um intervalo rápido na nossa entrevista, na nossa sabatina do Diogo Schelp, para te convidar a assinar a Gazeta do Povo, um jornal que se recusa a ceder aos extremos, mas que também não é relativista, muito menos covarde. Você vê isso aí pelos nossos editoriais e até pelos vídeos que o chefe anda fazendo aqui no YouTube. Para assinar a Gazeta do Povo, é só clicar nos links que você encontra na descrição ou no chat aqui do Saideira. Você pode usar também o QR Code que você vê na tela e, se preferir, pode acessar diretamente o site www.gazetadopovo.com.br/oferta.
Assine a Gazeta do Povo para ter acesso aos melhores colunistas do Brasil, a cursos, a e-books e a um jornalismo baseado em convicções e, entre eles, o poder da razão e do diálogo. E tem mais, hein? Você que gosta da Gazeta do Povo, principalmente dos nossos programas aqui no YouTube, agora tem a oportunidade de se tornar membro do canal e de colaborar para a manutenção do nosso projeto também em vídeo. Vamos voltar então para a nossa sabatina aqui do Diogo. Diogo, quem vai ler o seu livro? Eu já te fiz essa pergunta aqui no mas eu quero que você fale para as pessoas quem vai ler, porque me parece que as pessoas também são muito arredias, né, a esse confronto com ideias. Eu não acho que o seu livro ele propõe uma ideia contrária, mas as pessoas estão muito reativas e elas não querem nem ter contato com nada que não lhes dê validação, né? Não apoie aquilo que elas acham que são, muitas vezes. Concordo com vocês de que muita gente até é moderada e nem sabe. Acha aí que tem que aderir a alguns extremos. Você acha que existe abertura para esse tipo de provocação, que eu acho bastante sadia? E eu queria saber de você, eu lembrei de um termo, Diogo, acho que você já ouviu ele algumas vezes, que é extremista de centro. Você se identificaria como um extremista de centro? Não. Termo pejorativo, eu sei. Mas no seu livro, eu estou perguntando isso, antes que você fique bravo comigo. Estou perguntando isso porque você também... existe ser um moderado radical é uma virtude também, né? Não é exatamente... você defender a moderação com convicção não é errado. Diga lá, Diogo. É uma expressão, assim, é uma expressão irônica, né, divertida, que até o Norberto Bobbio usa, né, o Norberto Bobbio, que eu já citei, ele se identificava, ele dizia que ele era um radical moderado, ou um moderado radical, porque ele defendia a moderação de forma radical. Ele falou assim, eu sou capaz de morrer em defesa da moderação, né? Então, esse é um exemplo. E também o Isaiah Berlin, que é outro pensador que eu cito no livro, ele também fazia a brincadeira de que diziam que ele era a extrema esquerda da direita e a extrema direita da esquerda, algo assim, sabe? Que é basicamente uma forma divertida de dizer que ele tinha uma postura racional diante dos fatos políticos, né? E que ele seria capaz de criticar qualquer forma de totalitarismo, seja o totalitarismo religioso, o totalitarismo político de esquerda ou de direita, né? Então, essa que é a ideia. E eu acho que, bom, a gente já foi citado, o Chico falou das estatísticas que mostram que mais da metade da população brasileira não faz parte do ativismo dos extremos, e um outro dado é que quase metade da população brasileira não se identifica nem como petista, nem como antipetista. Então, acredito aí que eu tenho aí pelo menos 50% dos leitores do Brasil que podem se interessar pelo livro por se identificarem com a proposta do livro. Mas eu gostei da proposta do Chico também, de que candidatos extremistas que queiram, de alguma forma, usar argumentos da moderação para ganhar votos, podem ler o livro e aprender alguma coisa. Tá certo. Concordo mesmo. Chico, você. Eu queria voltar ele citou o Obama, né? E até a forma como os políticos usam isso, né? Estava me lembrando, você também tinha lembrado da Regina Duarte, né? Do medo na eleição de 2022. Veja como as coisas realmente mudam, né? Então, lá em 2022, para que o Lula pudesse ser eleito, ele precisava parecer moderado. Era uma obrigação dele. Ele faz a cartinha ao povo brasileiro, né? Ele diz lá que não tem um compromisso com o país. Tudo aquilo é uma moderação das próprias ideias que o PT sempre defendeu. Sim. Então é como se eu estivesse deixando de ser muito mais de esquerda para se tornar muito mais ao centro, um pouco mais de moderação. E foi assim que eles conseguiram a eleição. Está acontecendo uma coisa parecida hoje em dia? Então, quando a gente vai para o nosso contexto, né? Em 2022, o Lula não foi eleito. Foi um referendo do Jair Bolsonaro. Né? Muita gente votou assim no Lula, assim, tipo, tomando engove e falando assim, porque não tinha uma rejeição muito maior ao Jair Bolsonaro do que exatamente uma escolha pelo Lula. E veja como isso teve um efeito no governo, porque o terceiro governo Lula, ele é muito menos moderado
inclusive na retórica, nas ações, do que ele foi nos seus dois primeiros. Né? Tá mais parecido com o governo meio da Dilma, que a Dilma se bananava para falar, né? Não tinha muita coisa da retórica. Mas tá me lembrando disso, e uma coisa que daí eu queria... Eu tô falando disso porque isso foi em 2002, 20 anos atrás. Quer dizer, as coisas podem mudar até com uma certa rapidez, o que não é muito comum na história. Talvez em função da internet e redes sociais isso acontece. Mas a minha pergunta que eu queria fazer para o Diogo é mais ou menos assim. Figuras como, por exemplo, o Obama, o mesmo Lula, numa fase mais moderada, né? E o Obama, de fato, quando você vai ver os governos e tudo mais, está dentro de uma linhagem, né? Ele não sai muito, não vai para extremos naquilo, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é uma coisa que me intriga, Diogo. Quer dizer, a pergunta que eu te faço assim, seria possível existir Donald Trump sem ter havido Obama antes? Eu acho que sim. Por que você acha que não? Qual seria Porque a questão? a impressão que me dá é que você tem uma dimensão das ações, das atitudes, que pouca gente acaba acompanhando no noticiário, e você passa a ter muito de performance de rede social, que é o que o Donald Trump faz, inclusive, o tempo todo, né? Ele não governa, você nem sabe os atos oficiais, você vê as declarações que ele faz na rede social própria dele. E o Obama, ele tinha uma coisa que ele tinha uma certa moderação, mas também foi ele que mais avançou numa pauta, por exemplo, da cultura woke, de uma série de... Às vezes no discurso ele foi muito além do que aquilo que ele realmente fez na prática. É como se estivesse puxando, né, o barco para um determinado lugar. E ele acabou alimentando muito de uma cultura politicamente correta que veio como se fosse o chicote do outro lado com o Donald Trump, que acho que mais percebeu aquilo e se aproveitou do que provavelmente porque ele é assim um assado, para entrar nisso. E tem, para mim, uma cena icônica, que é quando tem um jantar, acho que na Casa Branca, né, onde o Obama faz o roast, né, faz a fritada do Donald Trump, dizendo assim, jamais você vai ser um presidente da República, né? E o Trump está impávido e você só vê ele assim, eu vou devolver isso com juros e correção monetária, né? A própria forma como, por exemplo, boa parte da imprensa, boa parte dos políticos trataram o Donald Trump quando ele apareceu como candidato. Quando ganhou aquele vídeo icônico das pessoas incrédulas, como assim as pessoas estão escolhendo alguém que não passou pelos nossos filtros, etc, etc, etc. Então, a minha pergunta é mais ou menos isso. O Obama não exatamente como ele, mas sendo como um símbolo de algo que, de alguma maneira, já tinha meio que saído do controle, mas que, de alguma maneira, alimentou algo que é um extremo contrário e que às vezes não tinha um canal de expressão, digamos assim, que a internet de alguma maneira acabou propiciando. Então, às vezes, eu me pergunto assim, se existiria Bolsonaro sem Lula e se existiria Trump sem Obama nesse sentido, sabe? De às vezes, estar desprezando a possibilidade de que algo que parecia meio que vencido na história, retornar com uma força muito maior. Olha, falando do Obama e do Trump, tá? Eu acredito que, independente de qualquer esforço ou qualquer ajudinha que o Obama tenha dado para essas pautas que você citou, eu acredito que, independente disso, essas insatisfações estavam dadas, estavam presentes na sociedade americana de forma muito forte. Não só essas questões identitárias, que acredito que ajudaram, sim, um pouco a eleição do Trump, mas também a questão social e econômica mesmo, né? A gente via já uma insatisfação, Eu queria te contar uma coisa, Chico. Eu fui cobrir as eleições em que o Trump foi vencedor, né? Eu fui para os Estados Unidos como repórter da Veja, eu e o Duda Teixeira, meu colega, e a gente foi cobrir a campanha da Hillary Clinton e do Donald Trump. E o que a gente foi buscar também era justamente as características dos eleitores que estavam pendendo para um lado e para o outro. E uma das coisas que a gente viu, a gente conversou com os americanos, cidadãos americanos que votavam em Trump, era justamente uma insatisfação. Nem aparecia naquele momento tanto a questão woke, mas mais uma insatisfação com a própria globalização econômica, com a própria os próprios rumos que o país estava tomando. Então, eram americanos, por exemplo, que tinham um padrão de vida razoável, mas que mesmo assim sentiam que estavam ficando para trás de alguma forma. E ficando para trás principalmente por causa daquilo que hoje a gente vê, que é o embate entre Estados Unidos e China. Quer dizer, é quase que aquele sonho americano de progresso e para todos e tal,
não estava se realizando para uma parcela muito significativa da sociedade, e que olhava para a chegada dos imigrantes em massa, por exemplo, e via aquilo como responsabilidade por esses ressentimentos que eles tinham, né? E isso foi iniciado, não foi por Trump, né? Essa tendência de conseguir capitalizar esse ressentimento não foi capitalizada por Trump pela primeira vez, foi capitalizado pelos britânicos que fizeram a campanha do Brexit, né? Alguns meses antes, né? E que perceberam que havia uma insatisfação e uma tentativa de se fechar, de se fechar para dentro mesmo, e insatisfeitos com toda aquela carga de cultura externa que vinha, né, de valores que eram considerados exóticos ou alheios à própria sociedade inglesa ou americana, e tantos que fizeram a campanha para sair da União Europeia na Inglaterra, como o Trump, souberam capitalizar isso muito, muito bem. Então, só para resumindo a resposta, eu acho que todas essas características, todas essas tendências e fenômenos já estavam dados na sociedade americana, e Trump soube explorar isso muito bem. Eu não acredito que com Obama ou sem Obama, teria sido diferente. Chico, vou te fazer uma pergunta. Por quê? Pelo que você estava falando, eu estava pensando aqui. Você, por acaso, não discorda do Diogo? Não? Porque o Diogo considera o Obama, ele cita no livro, Obama como um moderado. Não concordo. Você acha que ele é um radical? Não, eu concordo com ele. Tem certeza? Sim. Não, a pergunta foi mais uma provocação. Não, eu sei, claro, eu acho te provocando. Eu acho que é um zeitgeist mesmo, assim. É um espírito do tempo, assim, sabe? Que as elites demoraram muito tempo para perceber que o mundo que elas estavam vivendo não era o mundo que a maior parte das pessoas estava, né? O populismo surge porque, de certo modo, começa a conversar de maneira muito direta, né? É bom ter dito isso, que já dá um gancho para a minha próxima pergunta, que é: Diogo, você não acha que houve um desprezo, não acho que é o seu caso, mas da academia, dos intelectuais, pelos não estou falando aí dos líderes, dos políticos extremistas, que tem esse discurso mais extremado. Estou falando mais da população mesmo, do povo que absorve isso, que leva isso para a sua vida, porque, novamente, eu estou trazendo aqui aquela imagem que você falou, dessa superioridade intelectual. Eu tenho a impressão de que a academia, os intelectuais, desprezaram esse fenômeno, não buscaram compreender, buscaram muito combater os extremos. Aí no Brasil a gente tem uma academia que é tomada pela esquerda, ele buscou muito combater o extremo de direita e se perdeu aí, não tentou compreender, não tentou entender o que leva as pessoas a adotarem um discurso extremado, seja aí o medo, o preço alto a se pagar pela moderação, enfim, vários fatores. Com certeza, eu acho que você tem toda a razão. Inclusive, o exemplo que eu dei, Paulo, de quando eu fui cobrir a primeira eleição do Trump, né, a gente estava em plena campanha, né, eu fui em comício da Hillary para assistir, a gente conversou com eleitores e tudo mais, e a gente voltou, eu e o Duda, a gente voltou com a convicção que o Trump ia ganhar, tá? Por quê? Porque a gente sentiu isso na conversa com as pessoas, né? E a imprensa americana não sentia. Eu não sei se vocês lembram, os grandes estatísticos e tal falavam que as chances de vitória, a chance de que Trump fosse vitorioso, eram de, sei lá, 1 em 10 ou coisa desse tipo, entendeu? Então, isso mostra a empáfia, a incapacidade da academia, no caso dos Estados Unidos, e aqui também, de perceber que havia algo na sociedade, e esses líderes políticos souberam captar isso. Então, eu acredito, sim, eu concordo com você, que demoraram muito, né? Os intelectuais, a imprensa, demoraram muito, em ambos os casos, para perceber que havia uma parcela da sociedade brasileira que estava insatisfeita, ou que queria algo diferente, ou que poderia ser vulnerável a algo diferente. A diferença do Brasil é que o Brasil teve, né, alguns sinais bem mais claros disso, que foram as jornadas, os grandes protestos, né, que foram se estendendo aí ao longo de anos, né, culminou ali na Copa do Mundo, no governo Dilma Rousseff, que eram protestos que abarcavam várias insatisfações, muitas delas não só de direita, mas começaram inclusive com insatisfações de esquerda, e que então permitia que quem quisesse ver
poderia observar que ali havia algo, né? Só pra fazer Você acha que hoje dá para dizer que essas elites, digamos assim, acordaram para isso? E mais importante do que isso, aceitam a legitimidade daquilo que parece ser tão absurdo no primeiro momento? Porque, para mim, uma das razões da crise acontecer é o fato de que você aceita que existe, mas você não aceita que a possibilidade dessa existência seja legítima. Você retira a legitimidade daquela existência, né? Você acabou de roubar a minha próxima pergunta pro Perdoa, Diogo, então. que era Então bem formule essa, melhor. Não, dureza, viu? Que é justamente essa, os Eles são muito extremos têm o antenados. direito de existir também, né? Mais ou menos por aí mesmo. É meio por aí. Mas vamos escutar o Diogo. Olha, tem uma frase muito boa que eu falo no livro, que é inclusive do Bobbio também, né? Ele diz assim, que ele mesmo sendo moderado, ele não pode assumir a postura de que os extremos, ou um radical, está errado só por ser um radical. Porque se ele fizesse isso, ele estaria pensando como um radical. Então é mais ou menos isso, né? Então, de fato, a pergunta é muito boa do Chico. Eu acho que há uma tentativa dessas elites que você falou, elites intelectuais, que seja, ou as elites políticas de determinados grupos políticos, de entender, né, de aceitar que existem essas diferenças e esses fenômenos sociais, essas preferências sociais, ou essas aspirações, né, de alguns grupos da sociedade, e eu acredito que eles tentam introjetar a ideia de que essas aspirações são legítimas, mas com o propósito de explorá-las de alguma forma, explorá-las ou tentar modificá-las, né? Essa percepção de manipulação, né? Eu acho que uma das coisas que mais incomoda, vamos dizer assim, aqueles que estariam mais nos extremos, é que, primeiro, não se sentem ouvidos, não se sentem representados, e muito do que vem com o discurso de moderação soa muito mais como uma manipulação para se conseguir voto quando necessário, depois aquilo é descartado. Né? Aí você está concordando antes de vir para cá gravar. Diogo, eu vi um comentário lá na minha coluna, em que eu falo da família Bolsonaro, de um leitor me xingando, né, de isentão, e reclamando, dizendo que eu manipulava os outros com um texto sofisticado. Então, você vê mas é difícil lidar com isso. A gente aqui que escreve e tal, tá dando opinião o tempo todo, as pessoas realmente se sentem manipuladas, né? Mas tem um elogio aí embutido, né? Não, eu sei que tem que é o fato dele reconhecer assim, tipo assim, eu não consigo te responder, eu queria. Mas eu acho que você tem razão, mas eu não vou confessar que você possa ter razão. Mas isso é realmente interessante, porque essa figura do moderado, que eles xingam de isentão, ou então xingam lá de extremista de centro, parte-se sempre desse pressuposto de que essa pessoa está manipulando, está usando os seus conhecimentos. Você é um mago assim, Diogo? Você manipula as pessoas com a sua moderação? Os alquimistas estão chegando. Não, olha, eu acho que é legítimo também, você como moderado, aliás, como qualquer pessoa, né, é legítimo que você tente convencer outra pessoa com argumentos, né? Acho que esse é o propósito da política, o propósito da vida em sociedade, você ter a liberdade de poder falar, poder argumentar, poder usar, né, fatos ou argumentos ou a lógica para chegar em algum ponto e tentar, talvez, demover a outra pessoa de uma ideia que você considere que é equivocada. E todo moderado, nenhum moderado é moderado o tempo todo, né? A gente sempre, às vezes, perde um pouco também a paciência, perde um pouco as estribeiras e perde um pouco a linha moderada, digamos assim, nesse processo. Mas o que eu sempre tentei fazer, Paulo, era sempre, em primeiro lugar, legitimar o outro lado, né? Legitimar quem pensasse diferente. Considerar o seguinte, olha, a princípio, né, nós podemos conversar, nós podemos dialogar e nós podemos debater. Uma coisa que eu sempre tentei evitar, mais do que legitimar, é de não subestimar, entendeu? Então, eu acho que esse é o principal ponto, assim, nós temos, né, é legítimo tentar mudar a opinião dos outros, mas você não pode subestimar outra pessoa, né, porque ela simplesmente tem uma posição diferente da sua. Acho que esse é um dos princípios moderados mais importantes.
Mas a gente também vive, Chico e Diogo, uma epidemia de cinismo muito grande, né? O Fiuza que falava muito na epidemia, não sei se ele ainda fala, mas falava bastante na epidemia de cinismo. Eu lembro, Diogo, que eu escrevi uma vez nas eleições de 2024, as eleições municipais, que o meu sonho assim, era ver um candidato desses que se identificam como contra o sistema e tal, antes de fazer aquelas perguntas que eles sempre tentam colocar o outro, né, na defensiva, contra a parede, destruir o outro, legitimasse o outro, né? Esse é um sonho que eu tenho. I have a dream. Esse é o meu sonho. Nos debates, ver uma pessoa ali de discurso extremado, reconhecer, legitimar o seu adversário, não tratar ele como se ele fosse um lixo e qualquer coisa. Porque no final das contas a gente só diverge do caminho, né? Deveria ser, né? Pelo menos claro. Tem um modo de andar também. Mas, Chico, faça aí a sua pergunta. Aliás, o Diogo só elogia as suas perguntas, você não percebeu? Eu tô com um pouco de ciúme aqui, que toda hora ele fala assim, ótima pergunta, Chico, ele não falou ótima pergunta pra mim em nenhum momento. Vou cobrar, hein? Tô furioso com isso. Não, tô nada. Pergunta dentro desse contexto aí, assim, qual você acha que é o papel ou a responsabilidade da imprensa no estado de coisas em que a gente vive hoje, Diogo, e qual seria o papel dela a partir de agora? Porque faz parte do problema e também faz parte da solução, né? Diogo, antes de você responder, muito boa pergunta, Chico, porque também, eu vou complementar aqui, porque a gente vive uma economia de atenção, né? A gente mesmo, para chamar a atenção aqui dos nossos espectadores, o pessoal que está lá, não sei nem se o termo é esse, zapeando no YouTube, eu acho que é coisa de tiozão, né? Olha lá, o Danilo tá rindo porque tiozão que fala zapeando no YouTube. Mas até a gente, para conquistar os nossos espectadores, nossos leitores, a gente tem que dar uma forçada, às vezes, de barra. Então a gente realmente tem responsabilidade nisso. Como? Eu não sei como. Resolva o nosso problema, Diogo. Como que a gente vai chamar a atenção das pessoas nessa economia de atenção sem subir o tom? Esse é o grande desafio. Mas eu queria elogiar primeiro o seu comentário anterior, Paulo, sobre a questão de legitimação, porque tem uma coisa interessante sobre isso, que é o seguinte: uma das críticas que a esquerda faz muito, e eu vejo isso sempre como uma crítica da esquerda, tá? Eu dificilmente vejo isso à direita usando esse argumento. Mas uma das críticas que a esquerda faz quando você tem uma postura moderada e aceita dialogar com, sei lá, com um radical de direita, por exemplo, é que você está Opa, caiu um raio aqui em São Paulo. É que você está legitimando, foi bem na hora que eu fui falar sobre isso, deve ter sido um raio enviado pelo Deus da esquerda aí. Deu para ouvir o raio ou não? Deu. Achei que tinha caído alguma coisa. Caiu um trovão aqui, já teve alerta da Defesa Civil e tudo. Não, mas o que eu ia te dizer é o seguinte: a ideia de que se você discute ou você aceita conversar com alguém que eles consideram radical de direita, você está legitimando a direita radical. Não sei se vocês já ouviram isso, mas é uma das acusações que se ouve muito por parte da esquerda, né? De que você não pode sentar na mesa com alguém de direita radical, que se considera assim, porque você está legitimando. Então é como se fosse um ataque. Mas em relação à imprensa, rapidamente, eu vejo um risco muito grande, porque eu vejo a imprensa, de maneira geral, claro que não sempre, não em todos. Eu mesmo sou parte da imprensa, né? Mas eu vejo muito uma tentação de que, para conseguir essa atenção, né, do público, a imprensa às vezes caindo na tentação de fazer chamadas sensacionalistas, clickbaits, né, coisas que factualmente não são muito corretas, não são muito acuradas, mas que têm o propósito de fazer com que a pessoa entre, clique e leia, né, aquilo que está acontecendo. E isso não ajuda em nada ao propósito da imprensa de ser um porto seguro para quem busca informações e informações que ajudem essas pessoas a formar suas próprias opiniões. Chico. O papel da imprensa acaba sendo mais decisivo do que parece, né? Porque em um primeiro momento, acho que essa é uma das coisas que a internet propiciou, que é fazer com que o cidadão comum, a população, percebesse que o jornalismo ele é uma edição
ele é uma escolha do que vai ser noticiado, né? Daquilo que vai aparecer, né? E quando você tem a internet com as informações todas chegando e de repente não vê aquilo que para a pessoa parece ser uma das coisas mais relevantes do dia, não aparecer no Jornal Nacional, não vai aparecer no Fantástico, não vai aparecer na Veja, na época em que esses veículos, né, esses programas e revistas tinham essa relevância toda, acaba fazendo com que muita gente passe a desconfiar que a imprensa é parte de alguma coisa e não exatamente aquela coisa da isenção, porque é aí que entra. Xinga os outros de isentões, mas é um dever da imprensa tratar de uma maneira isenta com relação aos fatos. Chama de isentão, mas cobra isenção. Cobra isenção. Eu vejo essa incoerência. Exato, também. essa incoerência. E aí e acho que a imprensa acabou, talvez por medo, sabe? Caiu no bait de certo modo, se colocar como uma das partes. Tanto que surgiu aquele, que é um troço meio esquisito, que é o extrema imprensa, né? É o partido da extrema imprensa, né? Que eu nunca, não sei exatamente, eu entendo que eu vejo alguns jornalistas que são extremistas de uma certa característica, mas não... olavianos aí, eu não... Não, mas isso acho que não era do Olavo, cara. Não sei, acho que era, eu sempre acredito a eles. Acho que era uma outra coisa. Mas agora eu vejo, por exemplo, além de ter um cansaço das pessoas, eu acho que também tem uma espécie de retorno ainda que aos poucos, da própria, vamos chamar assim, grande imprensa, ao próprio jornalismo, ao factual mesmo, né? Porque a gente viveu uma epidemia opiniática gigantesca, né? Quase não tinha mais reportagem, não tinha mais notícia, mas tinha 4, 5, 6, 7, 8 comentando tal coisa. Houve uma overdose. Você não gosta desse tipo de do meu coisa. Trabalho, Chico? Eu tô falando mal de mim mesmo também, é só isso que eu falo também. Eu dependo do trabalho. Mas até para que essa dimensão de opinião, de formação de opinião das pessoas tenha um fundamento e uma base, essa dimensão noticiosa, factual, ela precisaria ser retomada com muito mais seriedade. Eu acho que aos poucos o jornalismo começa a fazer isso de novo, dando voz, digamos assim, aos fatos que boa parte daqueles extremos achavam que a imprensa escondia, digamos assim. Hoje eu acho muito, muito difícil você achar alguma coisa que não apareça sendo noticiada. Não, eu tô brincando, evidentemente, mas que eu tô sendo um pouco reativo aqui, que eu estou na defensiva neste momento. Me sinto na defensiva. Porque assim, meu papel, eu vejo, o meu papel é provocar. Aí você, Diogo, mencionou, né, esses clickbaits, eu uso muito isso, eu uso muito títulos que são chamativos, porque eu quero, mas o conteúdo ali dos meus textos eu acho que não são exatamente extremados. E aí eu sempre fico aqui, eu acho que é um problema para todo mundo, não só para mim, mas para todo mundo que trabalha, que a gente trabalha com vídeo. Você, né, trabalha aqui com opinião, o pessoal que faz os cards aqui do vídeo, todo mundo, é uma dificuldade mesmo. Como que a gente vai chamar a atenção das pessoas quando tem do outro lado, tem os extremos realmente, com conteúdo extremado, gritando, berrando, que você vai morrer se fulano vencer as eleições. Como você coloca panos quentes nessa fogueira? Realmente eu acho que é um desafio muito difícil. Diogo. Mas Paulo, na verdade o que você faz, por exemplo, quando você faz um título chamativo para um artigo, não é exatamente esse exemplo que eu estava dando, sabe? Porque isso aí sempre existiu, assim, a gente sempre procurou, mesmo quando havia só jornalismo impresso, revista, jornal, eu trabalhei muito tempo em revista, a gente sempre procurou fazer títulos que fossem, que despertassem a atenção, que chamassem o leitor para abrir e ler aquela reportagem, né? Eu estou falando mais da escolha mesmo, até às vezes a escolha do fato que vai ser noticiado, ou a escolha do fato ou do vídeo que vai ser colocado na rede social de um veículo de imprensa, ela é pautada pelo simples impulso, né, por aquilo que vai levar a pessoa a clicar, mesmo que não tenha nada lá dentro, né, mesmo que o conteúdo em si não seja nem relevante, nem nada, né? E também, muitas vezes, conteúdos que, às vezes, até estão totalmente desconectados da própria linha editorial do veículo ou do propósito, do tema que o veículo aborda. Então, eu estou falando mais nesse sentido, porque isso ajuda a criar essa percepção, essa crítica de que se trata de uma extrema imprensa ou coisa do tipo, esse tipo de crítica, que geralmente é uma crítica que a direita faz, né? Eu falei da crítica que a esquerda faz, que é de legitimar os opostos, mas a crítica da extrema imprensa é uma crítica da direita, né? E até um cuidado que a gente tem que ter, né, com
para quem a gente dá voz, para quem a gente amplifica, para quem a gente dá esse microfone, esse direito de falar, né? Porque é complicado, porque daí tem algumas pessoas que realmente têm um discurso extremado, que nem não condiz com o que é mais ético. Mas olha, eu vou te falar aí, Diogo, agora você está falando aí, agora você deu uma passada de pano para mim, eu agradeço imensamente, mas você só está falando isso porque você não sabe o título que eu vou dar para esse saideiro, que eu não tô brincando, nem sou eu que dou o título, tá? Ó, é o pessoal lá da equipe de vídeos. Chico, mais alguma coisa? Alguma pergunta que você queira fazer para o nosso querido Diogo? Eu acho que uma coisa legal estou tentando convencer o espectador a ler o livro do Diogo, independentemente se a pessoa é de moderado ou não, porque o livro ele propicia algo, pelo menos o Diogo abre uma janela para que se possa acontecer um diálogo. No final, quando ele dá sugestões de como começar um diálogo, né, uma coisa até, de certo modo, básica, assim, para ver o quanto a gente se degradou em termos de educação básica mesmo, de etiqueta mesmo, no trato de uns com os outros. Talvez muito porque a internet permite você ficar meio escondido, né, e não aparecer, mas realmente para ser lido aquilo, porque mesmo que você queira usar o livro do Diogo como uma forma de manipular alguém moderado, é muito provável que na hora que você vai aplicar a sequência das perguntas, é você que vai ter que parar para pensar. Uhum. E é só isso que é o moderado. É um apelo para você voltar à razão, para você olhar para os fatos, né? Para você se abrir ao diálogo e respeitar o direito do outro falar também, o outro ter uma opinião divergente de você, sem que você precise demonizar. Me parece que é pouco que se precisa para se voltar a uma dimensão de bom senso, onde as divergências sejam divergências e não exatamente ataques ou coisa que o valha. E uma coisa que eu gosto de lembrar, na época da Gazeta, um dos cursos eu dei na Gazeta, que era de conservadorismo, na época que eu dei, eu falei assim, eu vou chamar a atenção para as pessoas para o básico, não para as ideias conservadoras, mas para aquilo que é, por exemplo, quando a gente pensa em conservador e progressista, quando a gente pensa em esquerda e direita, a gente não se dá conta do quanto isso não é fixo. Porque, por exemplo, o progressista que ele é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, é a favor do aborto, digamos que tudo isso vire lei. No dia seguinte, o progressista de ontem vira o conservador da lei. Porque ele vai querer que aquilo se mantenha. Portanto, é relativo em relação a algo, né? Esquerda e direita é a mesma coisa. Eu estou à esquerda de algo e estou à direita de algo. Sim. Dependendo para onde a coisa vai, eu mudo a minha posição. Aliás, o Elon Musk sempre dá essa justificativa para dizer por que ele não é mais democrata ou de esquerda nos Estados Unidos e mais de direita. Ele falou assim, não fui eu que saí do lugar. É porque foi a esquerda que foi muito para lá e eu acabei ficando para esse lado de cá. Né? O que ele está dizendo assim, eu não tenho compromisso exatamente com a direita, com os republicanos, mas dada a situação eu estou me colocando de uma maneira ou outra. Né? E não que eu acho o Elon Musk um sujeito moderado, vamos dizer assim, mas isso exemplifica um pouco de como tudo isso acaba sendo um chamado para você, qual é o fato aqui? Né? De você utilizar a razão. É a primeira convicção da Gazeta. Acreditar no poder da razão e do diálogo para que as coisas sejam elucidadas, para que a gente possa chegar no âmbito que é próprio da política. O âmbito da política é através da conversa, do diálogo, da gente lidar com as diferenças, com as divergências, em prol de um bem comum. Quando eu paro do pressuposto que o bem comum é o que é ao meu lado, não tem mais política, só tem disputa de força, Sim. Né? No final das contas. Então eu quero, não é nem uma pergunta, mas é um elogio mesmo para o Diogo e um convite ao espectador que dê uma chance, porque eu acho que você vai se descobrir mais moderado do que você imagina. Diogo, eu tenho uma última pergunta para você, que também é um elogio ao seu livro no final das contas, porque eu li o seu livro, eu não acho que você teve esse propósito, assim, que é um propósito que pende mais para o religioso, mas eu li o seu livro como um exame de consciência, um grande exame de consciência. Mesmo. Você acha que faz sentido isso? Pode ser. Fale mais sobre isso, Paulo. É sério, porque, assim, como você disse, a gente não tem o sangue de barata, você também não, o Chico muito menos, o Chico é colérico atleticano, esse é brabo mesmo, mas, e a gente tende para um lado, tende para outro lado, e ao ler o seu livro eu fiquei pensando nos momentos em que eu tendi mais para um lado, em que eu exagerei de repente num título, entendeu? Eu acho que é importante a gente fazer esse exame, é sério mesmo. Eu acho que é importante a gente fazer. Né? Leva a ponderação. É importante a gente se confrontar, como eu disse, com ideias que não são 100%, né? Você não precisa concordar 100% com nada que o Diogo escreveu no livro, mas é bom se deparar com essas ideias. E outra que você cita no livro, que é o Isaiah Berlin, ele tinha esse exercício, né? Ele escrevia, se não me engano, ele fazia isso. Ele escrevia uma argumentação, ele pegava um ponto de vista com o qual ele não concordava, sei lá, extremista, do outro extremo.
E ele buscava defender aquela ideia, ele escrevia lá os ensaios para defender aquela ideia com as quais ele não concordava. Eu lembro que eu li isso no remoto ano de 2002, por aí, 2001. Quando a esperança venceu o medo. Né, e eu lembro que eu tentei naquela época, só me interessava por literatura, olha só. E eu lembro que eu tentei, escrevi lá um textão defendendo Paulo Leminski. E graças a... que eu não gosto de Paulo Leminski. E graças a Deus esse texto se perdeu. Mas é isso, nesse sentido, sabe? Do exame de consciência, porque também as pessoas se recusam, né, a partir de um pressuposto que eu acho que deveria ser muito natural. Às vezes a gente está errado. Às vezes a gente está falando aqui um monte de bobagem. Sim. E é nesse sentido, João. Eu acho que esse é um ponto, assim, um dos pontos centrais ali, né, Paulo, porque, e é por isso que faz sentido falar em exame de consciência, porque, primeiro aquilo, né, aquilo que eu te falei, ninguém que se considera moderado é moderado o tempo todo, né, e segundo que eu acho que é uma mensagem que vários dos filósofos e dos pensadores que eu cito aí, é uma mensagem que é passada, é essa mensagem de que nós também não somos infalíveis, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Porque a partir do momento em que uma pessoa ou um líder político se considera infalível, ele invariavelmente vai descambar para o totalitarismo, né? Para o autoritarismo. Então, eu acho muito boa a avaliação que o Berlin faz da obra do Maquiavel, por exemplo, em que ele fala, pô, o Maquiavel ele que se deu conta de que há valores que são incompatíveis, né? Você tem, muitas vezes, em algumas situações em que liberdade e igualdade, né? Liberdade e privacidade, por exemplo, podem não dar certo juntas, né? Então, ele dá outros exemplos. E por que isso é importante? Porque, de fato, você é possível que você entre em conflito com ideais que você considerava absolutos, universais, para defender outros ideais e outros valores, né? Então, a gente vê a tensão de valores desse tipo o tempo todo, né? Quando a gente fala de censura, ou liberdade de expressão, ou a necessidade de defender a honra de outras pessoas, você tem a necessidade de equilibrar esses valores, né? E o Maquiavel, segundo Berlin, ele se deu conta, né, de que isso era importante considerar. Então, esse exame de consciência é algo muito difícil, pouca gente faz, né? Então, é realmente algo importante de se fazer. Eu acho que o livro pode ajudar nisso também. Inclusive, a dar algumas ferramentas para isso, né, Paulo? Algumas ferramentas que não foram... Muitas delas não fui eu que inventei, não. A maioria já foram inventadas por pensadores aí muitos anos atrás. Bom, o Diogo falou uma coisa bastante perigosa, né? Nesse nosso contexto, assim, ele disse que não existe ninguém infalível. Ele pode ser incluído no inquérito aí que está rolando de falar esse tipo de coisa. Mas, enfim, só quero deixar esse disclaimer aqui. Ô, Diogo, você tem mais alguma coisa para falar sobre o livro? Alguma coisa que a gente acabou não abordando aqui hoje? Não, eu acho que foi muito boa a conversa. Eu agradeço muito. O livro, ele já está nas livrarias, está nas livrarias online também. E o de vocês vai chegar em algum momento, viu, Paulo? Se os correios, né, ajudarem. É verdade. Mas é isso. Embora, eu gostei muito da conversa. Espero que a audiência aí da Gazeta do Povo tenha a oportunidade de ler também. E de mandar críticas, porque, como você disse, ninguém é infalível, né? Claro. Bom, e assim chegamos ao final de mais um Saideira. Eu espero que tenha sido bom para você e que a nossa conversa civilizada aqui te leve a considerar a possibilidade de se tornar nosso assinante, ou então de fazer parte do clube de membros aqui do canal e também de comprar e ler, né? Não é só comprar, tem que comprar e ler o livro do Diogo Schelp. Diogo, muito obrigado. Espero ter você de novo aqui no Saideira. Foi um prazer. Muito obrigado a vocês dois e a todos que nos assistiram. Chico, muito obrigado com as suas ótimas perguntas. Muito obrigado, Paulo. Viu só? Eu estou tirando sarro do Diogo hoje, eu vou tirar sarro dele muito. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.